A população quer um jeito de se defender. A arma estimula a pessoa a ficar valente, a se sentir seguro e pode fazer besteira. O bandido não tem medo. Quando ele vai disposto a matar ou morrer. E geralmente ele mata. Não é o armamento que resolve, os Estados Unidos é o grande exemplo disso. Por que esse mercado ilegal de armas é tão forte? O mercado de droga é forte, o de arma também, porque são os mesmos personagens. A cultura do ódio está ganhando espaço, a gente precisa trabalhar a cultura de paz. Senadora, o número de pedidos de arma de fogo está aumentando. A parte da população que defende o porte de armas de fogo parece que está ganhando mais coro. A senhora percebe que há um aumento do número de pessoas que estão pressionando pela liberação das armas? Com certeza, isso é real, ninguém pode negar. Isso é fruto da insegurança, né? Então, as pessoas se sentem inseguras, veem a violência acontecendo todo dia, pensam que vão acontecer consigo também. Então, acha que a solução é ter uma arma. E não é? Não é. A solução não é ter arma, né? Porque imagina que a população, o bandido, ele é treinado, ele treina muito, assim como os militares treinam, como as pessoas que têm autorização para ter porte de arma. A população vai ter treinada como? Né? Quem vai treinar a população? Né? Vamos dizer que tem um cursinho aí, muita gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Botando cursinho, mas é um treinamento superficial. Então, a pessoa, o cidadão, vai estar sempre em desvantagem. Imagina um assalto numa casa, quando ele acorda, o ladrão já está em cima dele. Como é que ele vai se defender? Então, é ilusão isso, mas como a pessoa se sente insegura, ele acha que ter a arma é importante e que resolve. Isso tem o lobby da indústria de armas no meio disso tudo também, para dos fabricantes, dos vendedores. Então, é uma discussão enviesada que esse país está fazendo, precisa fazer uma discussão séria, ver como é que acontece. Por exemplo, os Estados Unidos é o país mais armado, todo mundo tem arma. E olha o que acontece de violência lá. Olha as escolas sendo explodidas lá, os ataques, os genocídios. Então, não é o armamento que resolve, os Estados Unidos é o grande exemplo disso. A senhora citou os Estados Unidos e quem defende a liberação das armas também cita esse exemplo, mas para dizer que Estados Unidos tem 30 mil mortes por arma de fogo por ano, isso é a metade do que o Brasil tem e o Brasil não tem arma liberada. Então, tem uma desproporção. Os Estados Unidos têm política de segurança, né? Então, se tem uma política de segurança eficiente, tem menos morte por arma de fogo. Então, o Estado brasileiro tem que assumir a sua responsabilidade de ter política de segurança. E política de segurança não pode ser um experimento num Estado, no outro Estado faz uma experiência e faz uma propaganda. Uma pequena experiência vira propaganda como se tudo fosse daquele jeito. Então, tem que sentar Estados, municípios e a União sentarem e discutirem uma política de segurança para o país, onde haja o regime de colaboração, a responsabilização de todos, né? Um fundo de segurança que responsabilize todo mundo pela segurança do país, que seja uma única política, não pode ser um modelo, aí o outro vai e copia, o que dá certo no Estado não dá certo no outro. Tem que ser uma discussão ampla de política de segurança pública. E essa insegurança que a população sente é pela piora de indicadores sociais e a escalada da violência ou é pela desconfiança na polícia? De onde vem isso? Olha, tem muita desconfiança na polícia, infelizmente, porque tem alguns policiais que não fazem jus à farda, aí a pessoa iguala todo mundo, mas e também tem a questão social, claro, mas até que melhorou a questão social nesse país, né? Mas tem a questão da droga. Pode olhar que todos os exemplos de violências que a gente tem, no fundo, por trás disso tudo, tem a droga. Então, tem que ter combate implacável ao tráfico. Não é combater o usuário, né? O usuário ele é vítima do tráfico. Então, combatendo o traficante, não vai ter usuário. Então, é toda uma cadeia que tem que ser feita, né? Porque esse pessoal que está na rua roubando é droga, ou está usando na hora, ou é para arranjar dinheiro para comprar droga. Então, é o grande fator determinante no momento, na questão da violência urbana, é a droga. Liberar as drogas seria uma solução? Não sei se seria a solução, mas também precisa debater, né? Conhecer a experiência, onde liberou, se deu certo, se não deu certo. Não é também simplesmente criar uma lei, libera e no dia seguinte está liberado e não ter êxito, porque precisa conhecer,
verificar o que está acontecendo nos outros países, para poder ver se dá certo, fazer uma experiência num pequeno espaço, né? Mas e tratar o usuário. O usuário precisa ser tratado, porque ele vira dependente químico, e o dependente químico não é fácil, ele não vive sem a droga, se não for tratado. Quanto à questão das armas, uma das propostas que existem aqui no Senado é um plebiscito para consultar a população se deve haver o porte de armas, se o porte de armas deve ser liberado ou não. A senhora acha que esse plebiscito tem que ser realizado? É sempre bom consultar a população. Quando a gente foi fazer o Estatuto do Desarmamento, a população foi consultada, né? Então, é sempre bom consultar. Agora, se for aquela pergunta, você acha que as pessoas devem estar armadas? Com certeza vai ganhar, vai dizer sim, o sim vai ganhar. Precisa também colocar outras perguntas com situações para que as pessoas pensem. Eu já ouvi uma pessoa muito próxima a mim dizer assim, senador, eu concordo com a senhora agora na questão do desarmamento, porque aconteceu uma coisa comigo que se eu tivesse uma arma, eu teria matado a pessoa. Então, quer dizer, a arma estimula a pessoa a ficar valente, a se sentir seguro e pode fazer besteira. O senador Wilder Moraes, que é autor dessa proposta, esteve no programa e ele afirmou que, ao se realizar o referendo sobre a comercialização de armas no país, o governo da época foi autoritário porque não permitiu a comercialização como a população votou. A senhora concorda com essa afirmação? Não concordo. Eu acho que não é permitir a comercialização. O problema do Brasil, as lojas de armas existem, a população tem acesso, a pessoa registra, não é uma coisa proibida de comprar. O problema é a arma clandestina que entra nesse país também. A maioria das armas, você vê todo dia a apreensão de armas de grosso calibre, as armas moderníssimas, armas que só as Forças Armadas têm que ter, e estão aí circulando. Então, também precisa controlar isso. Para mim, isso é mais importante do que a história de dizer liberou ou não liberou para comprar, até porque não é proibido comprar, a pessoa compra, faz o treinamento, registra no seu nome, agora não pode ser estimulado a compra de arma. A gente tem um sistema de registro de armas que é mantido pela Polícia Federal. Onde é que está a falha aí nesse controle de armas, nessa fiscalização? Por que esse mercado ilegal de armas é tão forte? Vem ligado ao tráfico. Se o mercado de droga é forte, o de arma também, porque são os mesmos personagens. O traficante e o de droga, o traficante de arma, eles estão ligados entre si. Então, é um mercado clandestino que compra fora, que entra pelas fronteiras, precisa vigiar melhor as fronteiras, porque entram pelas nossas fronteiras, que são muito abertas, um país continental, então muitos países limítrofes, então isso facilita a entrada das armas. E se não tiver uma fiscalização muito forte, aumenta a quantidade de armas. Você vê, todo dia se fala aqui, todo dia se tem notícia de apreensão de armas e todo dia eles apreendem umas e parece que entra o dobro. Então, precisa fiscalizar as fronteiras também. Outro argumento de quem defende o armamento é que ele reduziria a criminalidade, porque o bandido ficaria com medo de agir, já que uma pessoa a quem ele vai abordar pode estar armada. Isso aconteceria? Não acredito nisso, não. O bandido não tem medo. Primeiro, achar que bandido tem medo, bandido não tem medo. Quando ele vai disposto a matar ou morrer. E geralmente ele mata, porque ele vai com disposição, ele vai para roubar. Mas se precisar matar para ele conseguir o objetivo dele, ele mata. Então, ele é treinado, ele geralmente faz parte de um grupo, de uma gangue, de um movimento aí desses que tem aí organizado no Brasil. Então, não tem medo, o bandido não vai ter medo. A questão, o que vai acontecer é que ele pode talvez morrer, de vez em quando, um acertar, como tem hoje. Né? De vez em quando, a gente tem notícia de gente que atira e que mata o bandido antes de ser assaltado. Mas não é a maioria. Sempre, a maioria, quem vence é o bandido. Então, precisa ir atrás das raízes, das razões da criminalidade, que não é a questão social. Cada vez menos é a questão social. Mas realmente é um negócio. Né? É um negócio. Então, o cara quer ficar rico, milionário, bilionário, e aí ele é o tráfico. Não tem jeito, se conseguir diminuir o tráfico de droga, você vai ver como diminui a criminalidade. Atentados como o de Goiânia, que ocorreu recentemente, reduzem os argumentos de quem é a favor do armamento?
Com certeza, porque aquele menino teve acesso a uma arma em casa, né? E, apesar do cuidado dos pais, mas ele teve acesso, né? Agora, o fato em si é também de outra questão muito séria nesse país, né? Que é a questão do bullying, né? Que é o que ele alegou e existe muito, né? As pessoas são... E também, assim, o Brasil está quase que pregando, né? Com o advento da internet, uma coisa muito liberal, está quase que pregando a cultura do ódio. As pessoas estão falando muito de ódio na internet e isso vai estimulando também as pessoas a gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, com o que os meninos estão vendo, com quem que eles estão dialogando, porque há um certo estímulo ao ódio, né? Eu digo sempre que a cultura do ódio está ganhando espaço, a gente precisa trabalhar a cultura de paz, né? Que está perdendo espaço. Nós temos muitos segmentos que poderiam trabalhar, igrejas, né? Trabalhar as escolas, trabalhar a cultura de paz, porque o menino que convivia com os colegas não custava ele ter dito à professora que estava sofrendo aquilo e os professores tinham que estar conversando com os outros, fazendo uma roda de conversa com a classe inteira sobre o que é bullying, o que é esse tipo de agressão, da mesma forma que tem a agressão ao pessoal do LGBT, aos negros. Então, tem os segmentos vulneráveis e acontece. A senhora falou contra o porte de arma, mas e a posse? A posse deveria ser permitida? Não, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Não adianta o porte, quer dizer, você andar exibindo ela por aí, deve ter permissão para andar com ela sempre, e a posse é ter... Mas o exemplo, esse agora não, porque era um militar, né? Ele tem o porte também. Mas muita gente que tem... Muita tragédia aconteceu só porque a pessoa tem a posse. Porque para você ter uma arma, você está com a intenção de usá-la em alguma coisa. E aí você pode querer usar no momento inadequado e sofrer, e acontecer também esses acidentes das crianças terem acesso. A gente tem muitos exemplos de crianças curiosas. Menina é muito curiosa, criança é muito curiosa e vai atrás de ver na televisão, ver que o pai é militar, sai com a arma, ele vai procurar. Saber que o pai tem uma arma em casa, ele vai procurar, para curiosidade, para ver como é que funciona. Então, é muito perigoso. Tem um outro projeto na Comissão de Constituição e Justiça que permite o porte em áreas rurais, com o argumento de que nessas áreas não há policiamento e a população está mais vulnerável a assaltos e ataques de animais. A senhora concorda com isso ou também Eu acho que qualquer precedente é uma abertura, né, para ter. Se vai ter para todo mundo, não deve ter para ninguém. Agora, as pessoas na zona rural, eles já se defendem com aquelas espingardas caseiras que eles usam, porque é para espantar bicho, né? Minha família mora na zona rural e eu não vejo ninguém armado e todo mundo sobrevive, né? Claro, tem aqueles que vão caçar, mas são poucos. Se você abre, aí todo mundo vai querer ter. Então, é um estímulo também ao armamento e à indústria de armas que quer vender muitas armas. A gente tem projeto no Senado e também na Câmara, que é o Estatuto do Armamento, para substituir o Estatuto do Desarmamento. A senhora acha que essas propostas estão ganhando voz aqui dentro? Estão, eu não tenho dúvida que ganham vozes, né? Senadores defendem, deputados defendem, e por isso que eu digo que tem também os interesses econômicos por trás, né? E por isso a população está estimulada, né? Eu não nego que a população está querendo. A população quer um jeito de se defender, ela quer melhorar esses índices que estão aí, ela quer ter certeza, e ela acha que com a arma poderá ter essa certeza de que não vai ser atacada. Só que é uma ilusão. Dá para convencer a população de que é uma ilusão? Eu acho que se a gente fizer um bom debate, abrir um debate para a sociedade, fazer muitas audiências, não só aqui, mas andar nos estados, conversar com a população, todos os segmentos organizados, começar essa discussão, eu acho que a população vai entender. Porque na época do Estatuto do Desarmamento também tinha uma tendência pró-armamento e depois, com o debate, acabou que ganhou o desarmamento. E os parlamentares, dá para convencer? Não, é difícil. O parlamentar já está de cabeça feita, é muito difícil, né, porque é aquilo que digo, já é convicção, né, e também porque querem dar uma satisfação para a sociedade, né, porque a sociedade cobra da gente. Eu estou inseguro, eu estou apanhando, minha casa foi assaltada, minha loja foi assaltada 4 vezes, minha farmácia... Então, eu quero que vocês apontem a solução, vocês são responsáveis para apontar a solução. Aí o parlamentar acha que a solução mais fácil libera o armamento. Então,
É o desencargo de consciência chamado, sabendo que não vai dar certo. Da mesma forma que a maioridade penal não é a solução, mas são as soluções mais fáceis, então, e as pessoas apresentam. Essas propostas no Senado estão na Comissão de Constituição e Justiça. Algumas são até terminativas, né? Se forem aprovadas, vão direto para a Câmara. A Comissão de Direitos Humanos vai entrar nesse debate? Nós vamos entrar, ainda que eles não tramitem pela comissão, mas nós vamos fazer audiências públicas sobre o assunto. A gente vai requerer que tramitem na Comissão de Direitos Humanos, mas se ele, como tem argumentos que não é da alçada da Comissão de Direitos Humanos o tema, mas a audiência pública a gente pode fazer, já tem inclusive requerimentos preparados para fazer audiências públicas sobre o assunto. Falando sobre um outro tema, a senhora é autora, uma das autoras, do projeto que susta os efeitos da portaria que alterou o conceito de trabalho escravo, uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho. Qual que é o maior problema dessa portaria, na visão da senhora? O Brasil assina tudo que é moderno em relação ao trabalho escravo, em relação a relações de trabalho de modo geral. Todas as convenções, o Brasil é signatário. Então, o Brasil é signatário da convenção que combate o trabalho escravo, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e vai na contramão dessas convenções. Então, o Brasil começou a relaxar já quando faltou dinheiro para a fiscalização, desde abril que o pessoal não está fiscalizando. Agosto acabou o dinheiro de vez, não tem mais dinheiro, os fiscais não estão indo fiscalizar, principalmente a zona rural, que é onde acontece mais o trabalho escravo. Então, parece até que essa falta do dinheiro era a preparação para essa portaria. Uma portaria que retrocede a 200 anos, ao tempo da escravidão. O Brasil já tem trabalho escravo sendo proibido. O Brasil foi, inclusive, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a indenizar 107 trabalhadores, esse ano já, que foram resgatados do trabalho escravo. Desses trabalhadores, inclusive 70 do meu estado, são do meu estado. Alguns até já morreram, porque faz tempo que esse processo anda. Então, quer dizer, o trabalho escravo existe e agora oficializado, porque dizer que só é considerado trabalho escravo se tiver segurança armada vigiando os trabalhadores para eles não saírem, é uma insensatez. Quer dizer que se tiver uma pessoa com chicote, pode. Agora, não há também uma radicalização desse debate no sentido assim, de que também se deixar só condições degradantes fica muito subjetivo? O que são condições degradantes? Eu falo isso porque eu já conversei com outros senadores aqui e alguns disseram, eu soube de casos em que o fiscal autuou uma empresa porque considerou condição degradante o funcionário dormir numa beliche. Não. Naquele mesmo processo que eles dão esse exemplo, inclusive o presidente Temer deu esse exemplo, tinha as outras coisas todas lá. Porque o fiscal, quando ele vai, ele autua tudo. Agora, a condição de escravidão não foi por isso. A condição de escravidão foram pelas outras coisas que eles detectaram lá, o tipo de comida, o tipo de água que bebia, a jornada, a carteira não assinada. Então, eu conheço esse processo, que ele citou, infelizmente, deram uma informação errada para ele. Só leram essa parte que... Não. São todos os direitos que os trabalhadores têm que ter e eles colocam lá. Agora, jamais por causa de uma beliche eles iriam colocar como trabalho escravo. O problema é que o trabalho escravo acontece nos canaviais, a pessoa come em pé, segurando o prato aqui, bebe uma água de barreiro e termina de comer e volta para o canavial. Eu conheço isso. Então, uma coisa, assim, só vendo para você acreditar. O Wagner Moura, o ator da Globo, fez uma reportagem muito interessante sobre isso. Ele visitou os canaviais e mostrou como é que funcionam. Colheita de laranja, é muito mais nesse tipo de trabalho, mas onde as pessoas têm menos escolaridade, na lavoura e na construção civil. Dificilmente você vai encontrar isso numa empresa grande, numa loja de departamento. Na loja de departamento pode ter jornada exaustiva, que são outras condições também que não devem acontecer. Mas o trabalho escravo principalmente na construção civil e na agricultura. E isso é visível. Quem não lembra do caso de Unai? Os fiscais foram recebidos a bala, morreram, fiscais e motoristas. Quem esqueceu isso? Não faz tanto tempo. Então, quer dizer, o pessoal claro que tem exceções.
Mas o pessoal das fazendas, quer dizer, por que uns fazendeiros, que foram eles que pediram essa portaria, inclusive comemoraram, fizeram festa. O ministro da Agricultura fez festa por conta dessa portaria. Por que se pede uma portaria dessa? Porque está com a intenção de fazer. Eu só interpreto assim. Porque se você está com a intenção de dar boas condições para o seu empregado, você não precisa pedir uma portaria dessa. Porque ele fez essa portaria para atender a bancada ruralista. O presidente disse que pode reeditar essa portaria. A senhora acha que dá para achar um meio termo entre a atual portaria e o texto anterior? Bom, eu não sei o que ele vai mudar. Ele está sendo muito pressionado, né? Talvez mude, porque ele está sendo muito pressionado, né? Mas não é só também, tem isso. Por exemplo, a lista do trabalho de quem pratica está proibida de ser publicada. Que história é essa? Né? Só vai ser publicada se o ministro autorizar. Isso vira política. Se for amigo do ministro, não publica. Se não for amigo, ele publica. O que é isso? Quem está lá, quem vai lá é o fiscal. A outra questão, o fiscal tem que ir acompanhado de um policial. Então, não vai ser surpresa a visita, porque na polícia a gente sabe. O Ministério do Trabalho, o fiscal, vai ter que encaminhar um ofício para a polícia pedindo um policial. Esse ofício vai ser público. Então, o fazendeiro vai maquiar a fazenda na visita. Então, mas não, diz que tem que levar um policial, senão não vale o laudo. Quer dizer, que fiscais são esses que não têm credibilidade no ministério em que trabalham. Então, tem muita coisa nessa portaria, não é só a condição de trabalho lá, não. A senhora apresentou esse projeto para assustar a portaria, a Câmara também tem outras propostas nesse sentido? Nós apresentamos, a nossa bancada, quase todo mundo da bancada assinou, só quem não estava presente na hora, mas nós assinamos um decreto legislativo para assustar, né, no sentido de pressionar, porque até gente do governo está criticando. A Procuradora-Geral da República se manifestou, dizendo que é preocupante, né, a pessoa que foi escolhida para ser representante do Brasil na OEA, na questão de direitos humanos, detonou a portaria. Ela vai tomar posse ainda no mês que vem. Vai chegar lá já denunciando seu próprio país. Então, eu acho que ele deve pensar bem. Talvez o mais sensato era revogar. Mas a maioria aqui no Congresso ainda é a favor do texto? Com certeza, né? Porque o Congresso é composto de muitos. A maior bancada é a bancada ruralista, né? O pessoal de fazendas, né? Principalmente aqui no Centro-Oeste. Você olhar a quantidade de senadores e deputados que tem nessa região. Então, eles são favoráveis. Se vier, porque portaria nem precisa votar, mas se viesse para votar, eles ganhariam. O Brasil pode sofrer algum tipo de sanção internacional por causa dessa portaria? Com certeza, o mundo já está discutindo, a ONU já está discutindo, todos os segmentos que a OIT está discutindo, inclusive pode ter moção de censura contra o Brasil. O Brasil está com uma imagem muito ruim a esse respeito lá fora. E tem uma outra frente questionando a portaria, que é no STF. A senhora acha que é inconstitucional? Porque está na Constituição lá as condições de trabalho das pessoas. Então, com certeza, quem fez a portaria não alertou o ministro para isso. Então, ela pode ser questionada, inclusive, juridicamente. O Congresso tem projetos aqui que tramitam há 14 anos que têm o mesmo efeito dessa portaria, né? Só que não foi possível chegar a um consenso. Será que esse mesmo impasse não vai se repetir aí na hora de votar esses projetos de decreto legislativo? Pode acontecer, né? Porque a lei da questão do trabalho escravo foi feita, inclusive, pelo senador Paulo Rocha, quando era deputado, uma lei moderna, que a OIT elogiou, que o Brasil, a lei brasileira era exemplo para o mundo. E aí, de repente, aparecem esses projetos exatamente para tirar aquelas expressões do trabalho, que trabalha em condições análogas à escravidão, para retirar. O projeto, a intenção é só essa, retirar essas expressões. E está tramitando, o senador Paim era o relator e outra pessoa fez um outro voto, então está no impasse, né? Que é difícil votar porque tem um impasse. Mas agora eles vêm com se vier com outro projeto, é possível que passe também. Os fiscais do trabalho ameaçam a fazer greve por causa dessa portaria, mas qual é a pressão mais forte, na opinião da senhora? É a interna ou a externa? Eu acho que as duas são importantes, né? Acho que principalmente a externa, isso é que a gente está sentindo falta, né? Parece-me que nossos sindicalistas, nossos trabalhadores estão ainda muito anestesiados, assim, esperando ver acontecer, porque já era para estar uma reação grande sobre isso, porque nós temos os sindicatos, principalmente o sindicato da área rural, a FETAG, as FETAGs, a CONTAG, tem que estar atenta para isso. A pressão de fora é importante para poder fortalecer a gente aqui dentro, para resistir também, né?
para não votar, para fazer debate, para estender mais a discussão. Então, a pressão é boa de qualquer jeito e os fiscais estão com a razão. E o Tribunal Superior do Trabalho também, né, que está contra essa portaria, a maioria dos ministros estão contra essa portaria. Então, quer dizer, dentro do próprio governo a gente sente, e nos outros poderes a gente sente que tem uma resistência. E o ministro virá ao Congresso se explicar, ao Senado, né? Foi convidado e ele deve vir, porque ele sempre é uma pessoa que sempre se colocou à disposição, até dialogava muito bem com a gente aqui mesmo na nossa bancada, a gente tinha uma relação boa com ele, de diálogo. Sempre que a gente convidou, ele veio. Eu acredito que ele vem de novo agora, até para esclarecer. Quem sabe, depois desse esclarecimento, ele não se convence que tem que revogar. Muito obrigada pela presença no programa Salão Nobre, senadora. Obrigada a vocês. Estou à disposição para... O bom debate sempre esclarece as pessoas. Quem assiste vai pensar, vai ouvir o outro lado também, quem pensa diferente, e vai tirar uma média para poder se posicionar também. Eu acho que é importante a população se posicionar.